Olá, pessoal! Hoje aqui no nosso Papo com o Especialista, a gente vai falar da importância do leite materno. Para isso, a gente recebe aqui na nossa conversa virtual a Sandra Souza, pediatra da Clínica Matriosca, em São Paulo, com atuação ampliada pela antroposofia. Eu queria começar perguntando para você qual é a importância do leite materno com relação à composição dele, do que ele é feito, né? Por que a gente chama de alimento padrão ouro, por que ele é tão fundamental? O leite materno, ele é fundamental porque ele é completo, ele é um alimento que a gente chama de espécie específico, ou seja, ele é produzido para essa espécie, ele é produzido para o humano. Ele é um alimento perfeito, que casa de forma bastante ajustada com todas as necessidades do filhote humano. Então, ele é composto predominantemente por água, né? Então, por isso, muito da gente dizer que não precisa dar água para os nenéns. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem gordura, sais minerais, vitaminas, ou seja, ele tem tudo aquilo que a gente precisa para metabolizar e para poder constituir o nosso organismo. E ele se altera, se transforma durante uma mesma mamada? A proporção desses nutrientes, ela muda? Então, na verdade, assim, a proporção propriamente, né, se a gente for pegar grosseiramente, a gente pode até dizer assim, não, a gente quase não percebe. Mas não é verdade. O leite materno, ele tem muitas variações. Ele varia, primeiro, pela época em que você pensa nele. O leite que a mulher produz antes do neném nascer, ele tem uma composição. O leite que ela produz na primeira semana de vida do neném, que é o colostro, ele tem uma composição diferente, com outra distribuição. Depois, o que a gente chama de leite de transição, que é o leite que acontece mais ou menos na segunda semana de vida do bebê. E aí o leite maduro, ele também tem outra composição, né? Ele é uma mistura do leite do colostro com o que a gente chama de leite maduro, que é o leite que vai acontecer a partir da segunda quinzena, né, de vida do bebê. E aí, voltando para a mamada, que foi a sua pergunta, ele varia durante a mamada. Então, o leite que o neném encontra lá esperando, que eu falo que assim, é aquele golinho para dar muita alegria, que é o começo da mamada, que é para ele não se decepcionar, ele não se desapontar a hora que ele põe a boquinha. Aquele leite, ele é um leite, a gente diz, mais aguado. Na verdade, assim, ele é um leite que tem um pouquinho menos de gordura. E ele é um leite mais fácil do neném, inclusive mamar, engolir. Isso no comecinho da mamada. Depois logo vem o leite, que é aquele leite, o leite maduro mesmo, que é o que ele vai mamar e se alimentar. E varia. Durante o dia, olha quantas variações. A composição do leite de manhã é diferente da composição do leite no final da tarde, ou à noite, ou na madrugada. E principalmente, ele varia de acordo com as necessidades daquele bebê. O que são essas necessidades do bebê? Se ele é um bebê prematuro, se ele é um bebê pequeno para a idade gestacional, se o bebê está doente. Então, o corpo, como o ajuste, ele é muito fino entre a necessidade do bebê e o que o corpo da mãe entende que esse bebê precisa. Existe alguma fórmula já, ou algum alimento capaz de substituir essa maravilha do leite materno? Esse milagre da natureza, não tem. O que a gente faz, assim, porque né, quem está vendo a gente, quem está ouvindo, pode dizer assim, mas então como faz quando, enfim, naquelas situações em que não é possível? Sempre o profissional responsável por acompanhar esse bebê, por acompanhar essa família, ele vai precisar procurar os caminhos para sanar a necessidade, para responder à necessidade daquele bebê. Agora, isso não quer dizer que você dê uma coisa que seja igual ao leite materno, não. O bebê precisa comer, você vai procurar o alimento, o tanto de caloria, o tanto de proteína, o tanto de gordura que aquele neném precisa receber por dia, né? Então, assim, é isso. Os nenéns que não mamam diretamente o leite, que não mamam o leite materno, eles não estão fadados a
a ficar sem nada. Mas dizer que há algum alimento super bem elaborado, formulado, né, para substituir o leite materno, isso não tem. E esse leite não perde essa complexidade ao longo dos meses. Eu, por exemplo, sou uma mãe que amamento há 1 ano e 3 meses. Esse leite continua sendo tão completo, ele não vira aguinha. Não, ele não vira aguinha. Quando a gente diz assim, porque agora o bebê ele precisa de outros alimentos, ele precisa da alimentação complementar oportuna, né, saudável, tudo isso, a gente só está contando que o neném cresceu e que, portanto, além do leite materno, que ele beneficiará qualquer ser humano. O leite humano, ele é feito para o humano. Então, ele é capaz de nos beneficiar em qualquer fase, a gente poderia dizer, né? Então, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ele é responsável por nutrir algumas coisas, quase 100% do que o bebê precisa da porção diária, né, das suas necessidades diárias, você continua tendo no leite materno. Então, é que muda a proporcionalidade daquilo que a gente precisa para crescer, né, e para se desenvolver. O desmame ele vai começar quando a gente começa a oferecer alimentação complementar. As crianças têm uma sabedoria, né? E uma grande parte assim dos bebês desmama sozinho depois que ele já está andando e que ele é capaz de ele está entretido com outras coisas na vida. Isso quer dizer que o leite da mãe já não servia mais para ele? Não, se ele quisesse continuar mamando, ok. Mas ele está contando para a gente uma outra história, que ele está interessado em outras coisas na vida. Aí tem aquela criança que está com 2 anos e meio e que continua mamando. Se tiver tudo bem para todo mundo, tá tudo bem. Então, assim, cada caso é um caso. A gente precisa ver a recomendação, ela é super embasada. A recomendação da OMS, ela não veio assim, não foi alguém que um dia acordou e resolveu que o melhor era, né, o padrão ouro era o aleitamento materno exclusivo por 6 meses e depois com alimentação complementar, saudável e oportuna. E aí que esse desmame ia acontecer da forma mais gentil possível e num processo, né? Isso tudo é porque o leite materno, ele traz muitas coisas para esse bebê ainda nesse 2º ano de vida.